Feche os olhos por um instante e imagine, você está deitado. O mundo exterior finalmente silencia, mas dentro de você, algo ainda pulsa, como uma chama sutil. Há uma dor que se esconde atrás dos gestos que você nunca fez, das palavras que você não conseguiu dizer, das lágrimas que engoliu por achar que era forte o bastante para suportar em silêncio. Essa dor não grita, mas sussurra. E é quando você adormece que ela encontra espaço para se manifestar, nos seus sonhos. Você já acordou com o coração apertado, como se tivesse chorado a noite inteira sem saber o porquê? Já teve sonhos que pareciam mais reais do que os seus próprios dias? Sonhos onde você encontrava alguém que partiu, ou revivia uma situação que na vigília já parecia superada? Pois é, muitas vezes o que sonhamos é exatamente aquilo que não conseguimos processar durante o dia. O sono, especialmente o sono REM, a fase dos movimentos oculares rápidos, é um dos momentos mais preciosos para o cérebro. É quando ele liga os pontos, acessa memórias, reorganiza emoções. Segundo a neurociência, nessa fase, regiões cerebrais como a amígdala e o hipocampo se ativam intensamente. São áreas ligadas à emoção, à memória e à regulação do medo. Ou seja, quando dormimos, nosso cérebro tenta, de forma simbólica, digerir o que ficou engasgado. Ele cria imagens, sensações, histórias oníricas para falar daquilo que o nosso consciente não quer ou não consegue encarar. É como se a alma aproveitasse o silêncio da mente para dizer: "Ei, ainda tem isso aqui dentro de você. Vamos olhar com carinho?" Sonhar, nesse sentido, não é apenas uma atividade biológica, é um processo de cura. Cada cena estranha, cada rosto conhecido que retorna, cada paisagem que se transforma diante dos olhos fechados. Tudo pode ser uma metáfora do que ainda vive em você. Emoções reprimidas, como culpa, raiva, medo ou tristeza, encontram no sonho um campo fértil para emergir e finalmente serem vistas. E talvez seja justamente por isso que certos sonhos nos deixam tão mexidos, porque tocam uma ferida que tentamos esquecer, mas que ainda pulsa. E não, isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você está vivo e de que seu inconsciente, tão sábio quanto amoroso, quer te ajudar a libertar o que dói. Você já se perguntou por que certas dores só aparecem à noite? Como se fossem fantasmas que não sabem a hora de ir embora. Talvez elas só estejam esperando que você as veja com um novo olhar, um olhar sem julgamento, com compaixão. Porque o que te visita no sonho, na verdade, quer ser curado, quer ser acolhido. E o primeiro passo para isso é ouvir. Mas é aqui que precisamos fazer uma pausa suave, respirar fundo e distinguir o sagrado do ilusório. Muita gente, ao descobrir que os sonhos carregam mensagens ocultas, acredita que basta sonhar para curar, como se o inconsciente fosse um remédio automático, uma pílula noturna de redenção. Mas a verdade é mais delicada e mais bonita também. Sonhar não é o mesmo que curar. Sonhar é como ver o reflexo da ferida no espelho. A imagem está ali, mas a cura exige um passo além. Exige presença, escuta, consciência desperta. É por isso que precisamos tomar cuidado com a promessa vazia de uma cura onírica instantânea, como se os sonhos por si só fossem capazes de transformar traumas antigos em luz com um toque de mágica. Não, a cura verdadeira é simbólica, sim, mas não é mágica. Ela nasce do encontro entre a imagem que o sonho revela e o olhar que você lança sobre ela quando acorda. A neurociência hoje já sabe. Quando você visualiza algo com intensidade emocional, os mesmos centros cerebrais que seriam ativados numa experiência real também se iluminam. Ou seja, imaginar um gesto de cura com presença emocional pode gerar um impacto tão forte quanto no gesto físico em si. Mas existe uma linha tênue entre o símbolo vivo e a alucinação vazia.
Um estudo chamado Protocolo Anti-Alucinação mostra que o cérebro é capaz de distinguir entre imagens mentais simbólicas e distorções da realidade, desde que estejamos conscientes de que aquilo é uma metáfora, não um fato literal. E aqui está o ponto mais sutil. Quando você sonha com alguém que já partiu, por exemplo, não significa que essa pessoa está realmente ali no plano físico, mas simbolicamente, ela representa algo que ainda vive em você, uma lembrança, um vínculo, um sentimento não resolvido, e isso é profundamente real. Não no sentido material, mas no emocional, no vibracional. É nesse espaço que a verdadeira cura acontece. Quando você honra o símbolo sem se perder na fantasia. Quando entende que o sonho não é uma resposta pronta, mas um convite para olhar com mais coragem para dentro de si. Não se trata de esperar que o inconsciente faça todo o trabalho sozinho, mas de caminhar com ele. A cura não está apenas no que você sonha, está no que você faz com aquilo que sonha, na forma como acolhe as imagens, as emoções, as pistas que surgem enquanto dorme e, acima de tudo, na forma como escolhe viver diferente ao acordar. Porque o símbolo não cura se for apenas observado, ele cura quando é integrado. Quando você reconhece, isso tem um significado para mim, e eu estou disposto a transformar essa dor em compreensão. E então, a cura deixa de ser um mito e se torna caminho. E é nesse ponto da jornada que um novo portal começa a se abrir. Se os sonhos são um espelho simbólico da alma, imagine o que pode acontecer quando você entra nesse espelho com consciência. Sim, estamos falando de algo raro, mas possível, despertar dentro do próprio sonho. Como se, por um instante, você pudesse lembrar enquanto sonha que está sonhando. Esse estado se chama lucidez onírica. E não é mágica, nem fantasia esotérica. É ciência. Estudos conduzidos por universidades respeitadas, como a de Adelaide, mostram que a prática da técnica MIOD, sigla para Mnemonic Induction of Lucid Dreams, pode aumentar significativamente a chance de lucidez durante o sono. Essa técnica combina duas forças sutis: a repetição de uma intenção clara antes de dormir e a recordação consciente do sonho ao acordar, com o objetivo de criar um ponto de despertar dentro do próximo sonho. Funciona mais ou menos assim. Antes de dormir, você se deita em silêncio, fecha os olhos e diz a si mesmo com doçura e convicção: da próxima vez que eu estiver sonhando, eu quero lembrar que estou sonhando. Repita isso algumas vezes, não como um comando duro, mas como uma semente suave que você planta no terreno fértil do inconsciente. Agora, adicione uma outra prática complementar, o método conhecido como Wake Back to Bed, ou acorde e volte a dormir. Ele é simples. Consiste em acordar naturalmente algumas horas após o início do sono, ficar desperto por um pequeno período, talvez lendo algo leve ou refletindo sobre o sonho anterior, e depois voltar a dormir com a intenção renovada de se tornar lúcido. A ciência mostra que, quando essas duas técnicas são combinadas, as chances de atingir lucidez podem aumentar em até 46%. Mas aqui vai o segredo mais bonito. A lucidez não serve apenas para controlar sonhos ou viver aventuras irreais. Ela serve, e sobretudo, para curar. Porque quando você acorda dentro de um sonho, você também pode escolher o que fazer com a dor que aparece ali. Pode olhar nos olhos de uma figura simbólica que representa o abandono, o medo ou a perda e perguntar: o que você veio me ensinar? Pode tocar o seu corpo onírico e sentir onde há tensão, bloqueio, saudade, e intencionar, ali mesmo, um gesto de acolhimento, de liberação, de perdão. É como se você tivesse uma segunda chance, não apenas de reviver o que ficou mal resolvido, mas de reescrever, energeticamente, aquilo que a alma ainda carrega.
Essa prática não é sobre controle, é sobre consciência. É sobre entrar no espaço do invisível com olhos abertos e coração desperto. E ali, onde tudo parece intangível, você começa a mudar, de dentro para fora, no sonho e na vida. Talvez neste exato momento você esteja se perguntando, mas será mesmo que algo tão sutil quanto um sonho pode gerar um efeito real no corpo? A resposta, surpreendentemente, é sim. Há algo misterioso e ao mesmo tempo perfeitamente explicável na forma como o nosso corpo responde à mente quando ela está convencida de algo. E para ilustrar isso, quero te contar uma história real. Um relato simples, mas profundo, de um homem que sofria há anos com uma condição gástrica considerada incurável. Ele já havia tentado tratamentos diversos, remédios, terapias, tudo em vão. Foi então que, em um sonho lúcido, ele decidiu fazer algo diferente. Enquanto sonhava, com total consciência de que estava naquele mundo onírico, ele visualizou o interior do próprio estômago. E ali, com presença emocional e intenção pura, começou a imaginar que aquela área do corpo estava sendo restaurada. Sentiu a mucosa se regenerando, como se a luz curasse o que o ácido havia ferido. Fez isso repetidas vezes, durante semanas, e para a surpresa dos médicos e dele mesmo, os sintomas começaram a desaparecer. Exames posteriores mostraram uma melhora inexplicável, mas para quem entende o poder da mente, isso não é tão inexplicável assim. Esse é o chamado efeito placebo consciente. E quando ele acontece em um sonho lúcido, ganha uma força ainda maior, porque no sonho, o cérebro não distingue se algo está acontecendo de verdade ou não. Se você sonha que está correndo, as regiões motoras do cérebro se ativam como se estivesse. Se você sonha que está chorando, o sistema límbico reage com emoções reais. E se você sonha que está se curando, o cérebro envia sinais autênticos de reparação. A epigenética estudada por Bruce Lipton mostra que nossas crenças influenciam diretamente a forma como nossos genes se expressam. E o campo da neuroplasticidade, explorado por Joe Dispenza, revela que imagens mentais poderosas criam novos circuitos cerebrais, o que, por sua vez, altera a química do corpo. Ou seja, quando você sonha com cura, sentindo que ela é real, o seu corpo escuta, cada célula ouve esse chamado e começa a responder, não por mágica, mas por coerência. Coerência entre o que você pensa, sente e visualiza. Esse é o verdadeiro poder. Não se trata de acreditar cegamente em milagres, mas de entender que o milagre é o nome que damos ao funcionamento sutil da consciência quando ela se alinha com o corpo. E é no silêncio do sonho, onde o medo se dissolve e a imaginação se liberta, que essa coerência pode florescer. Talvez, só talvez, o que chamamos de milagre seja apenas a mente voltando para casa e lembrando o corpo de como se curar. No fim de tudo, talvez reste apenas uma imagem, simples, mas poderosa. Imagine seu corpo como um templo sagrado. Não um templo de pedra, nem de aparência perfeita, mas um espaço vivo, cheio de marcas, histórias e memórias. Cada dor é como uma rachadura na parede, cada sonho como uma vela acesa em meio à escuridão. E se o corpo é o templo, o sonho lúcido é o mapa. Um mapa antigo, sutil, que só pode ser lido com os olhos da alma. Ele não mostra caminhos óbvios, mas revela, com símbolos e metáforas, onde estão os portais, as feridas escondidas, as portas trancadas, os quartos esquecidos da psique, onde ainda ecoa o som de um choro não ouvido. Esse mapa não é um atalho para fugir da dor, é um convite para atravessá-la com consciência. E talvez seja por isso que a experiência do sonho lúcido seja tão rara e tão preciosa. Porque só acessa esse mapa quem se aproxima do templo com reverência, com escuta,
com o coração aberto. Por isso, quero te propor algo simples, mas profundo. Antes de dormir esta noite, transforme o seu ato de deitar-se em um pequeno ritual. Apague as luzes, sente-se na beira da cama, respire 3 vezes, lenta e profundamente, como se estivesse limpando o chão do templo. Depois, toque o centro do seu peito com a mão espalmada e diga em voz baixa, ou só com a intenção: eu abro as portas do meu templo interior. Estou pronto para sonhar com consciência e escutar o que minha alma quer me mostrar. Agora, escolha um objeto pequeno e significativo para você. Pode ser um cristal, uma pedra, uma concha, uma flor seca. Coloque esse objeto ao lado da cama. Esse será o seu âncora simbólica. Toda noite, ao vê-lo, seu corpo e sua mente lembrarão do compromisso silencioso de olhar para dentro com verdade. Ele será como uma chave vibracional. E pela manhã, ao acordar, toque novamente esse objeto. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: o que o meu sonho quis me ensinar? Mesmo que você não se lembre do conteúdo exato, confie que algo foi plantado, algo foi tocado lá dentro. Porque o templo nunca dorme. E o mapa continua vivo, pulsando, esperando que você o descubra, um símbolo por vez. No fim, talvez seja isso que estamos aprendendo lentamente, que a cura não é uma linha reta, é um caminho espiralado, entre a vigília e o sonho, entre o corpo e a alma. E cada noite pode ser um portal, se você souber ouvir, se você souber sentir e se lembrar que dentro de você sempre houve um templo sagrado e um mapa invisível guiando seus passos rumo à inteireza. E agora que você chegou até aqui, quero te fazer um convite com carinho e presença. Durante os próximos 7 dias, permita-se um experimento sagrado. Antes de dormir, repita com suavidade a intenção de despertar nos seus sonhos. Use a técnica que aprendemos. Visualize, respire. Ancore sua intenção com aquele objeto simbólico ao lado da cama e, ao acordar, anote tudo o que conseguir lembrar. Mesmo que pareça sem sentido, mesmo que sejam fragmentos, registre, porque aos poucos o mapa começa a se revelar e o templo se abre. Você pode chamar esse ritual de 7 noites de escuta da alma, um compromisso silencioso entre você e o seu inconsciente, entre o que você vive e o que ainda precisa ser vivido dentro. E se algo bonito ou profundo surgir nesse processo, compartilhe. Nos comentários deste vídeo, conte como o seu corpo sonha, como o seu templo sussurra, como o símbolo apareceu na sua noite escura e acendeu uma luz. Essa partilha não é só sua, ela pode ser o espelho que outro ser humano precisa para se enxergar também. Juntos, formamos uma rede de cura simbólica, onde cada sonho pode se tornar uma ponte, e cada palavra, um abraço. E se você sentir que essa jornada despertou algo dentro de você, saiba que outros vídeos virão, com novos caminhos, novos mapas e novas formas de lembrar que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há um sagrado dentro de você que jamais se apaga. Nos vemos na próxima travessia.